Caso Robinson. O novo vídeo mostra o Robinson, esse representante comercial aqui, ó, se divertindo antes de desaparecer. No dia 29 de maio, ele estava em um bar com amigos. Deixou uma colega em um hotel em Ribeirão Preto e depois seguiu pela rodovia até voltar para casa. Só que no meio do caminho, o carro do Robinson apresentou uma falha mecânica e dali para frente ele desapareceu. A polícia tenta desvendar o mistério. Do bar para o hotel, do hotel para a rodovia, da rodovia, ninguém sabe. Balance. Essas são imagens inéditas do representante comercial. Robinson Lino Gonçalves se diverte num bar na zona leste de Ribeirão Preto. Robinson está acompanhado de uma mulher. Seria uma supervisora comercial. Os dois vão até o caixa e pagam a conta. Em seguida, o casal vai embora perto da 00:17, como registra a câmera de segurança do bar. Segundo as investigações, o representante comercial teria levado a mulher até um hotel, onde também foi flagrado por câmeras de segurança, deixando o estabelecimento. Robinson então pega a estrada com destino a Matão, cidade onde mora. À 1h49 da madrugada do dia 29 de maio, o carro dele passa pela praça de pedágio de Sertãozinho, na rodovia Atílio Balbo. Ali naquele momento a gente consegue perceber pela análise da imagem que potencialmente é ele. A qualidade não é muito boa, mas nada nos leva a crer que seja outra pessoa. Às 3h da madrugada, o carro estaciona na beira da rodovia Carlos Tonani, em Barrinha. O deslocamento entre a praça de pedágio até o lugar onde o carro foi abandonado dura em média meia hora. Só que Robinson gastou mais que o dobro para fazer esse percurso. 1h10. O que aconteceu nesse tempo, além do normal, é o que intriga a polícia. O carro de Robinson foi localizado com o motor fundido às margens do Rio Pardo. Uma das hipóteses para justificar a lentidão da viagem. Não há informação de que ele tenha trocado esse carro, todavia nós temos um lapso temporal de 1h10 que não corresponde ao deslocamento entre o pedágio e aonde o carro foi encontrado. E aí surge a dúvida para a investigação que ele fez nesse período. Ou seja, a gente precisa saber se ele mudou alguma rota ou se ele veio com essa velocidade em razão do defeito no carro. No dia que o carro foi encontrado, a polícia localizou no mato o aparelho de celular que Robinson usa no trabalho. A gente não descarta que ele tenha desaparecido, às vezes por uma vontade própria. A gente não descarta que ele possa ter sido agredido aqui embaixo e durante essa briga ele tenha sido morto. A gente não descarta, então, essa hipótese de um homicídio, a hipótese de um latrocínio sem que tenha havido uma subtração de bens dele pessoais, até porque o carro estava inutilizável. Até o momento não encontramos nenhum vestígio de sangue pelo local e é isso que tem nos causado um pouco de surpresa dentro da cena. Por isso que nós todos estamos voltando e pensando e refletindo para tentar entender alguma dinâmica que talvez tenha passado pela investigação. A gente vai fazer a análise, vai chegar na delegacia, fazer uma troca de informações e ver se é viável fazer algum acionamento ou do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar para ver se tem viabilidade de fazer uma análise no rio, né? Uma coisa mais dentro do rio. Essa semana, a polícia fez novas buscas. A perícia não encontrou vestígios de sangue no carro, mesmo com o uso de luminol. Quando deixou Ribeirão Preto, o representante comercial encaminhou mensagens para conhecidos pelo aparelho de celular pessoal, localizado dentro do carro. Ainda a caminho de casa, confirmou que já teria chegado. A mesma informação foi repassada por áudio para outra pessoa. Não, amor, já cheguei em casa. Acha? Eu vou te deixar preocupada? Eu tô indo em casa e vou dormir. A mãe de Robinson se lembra do último contato que teve com o filho e mantém a esperança de encontrá-lo. Eu tô sofrendo, o irmão sofrendo, o pai, as tias, primos, todo mundo sofrendo. Então tá muito difícil para nós.
Às vezes eu tenho que fingir que eu estou sendo forte, mas eu não estou, você entendeu? Porque para mim passar segurança, mais ânimo para os outros. Só Deus sabe o que eu estou passando. É muito triste, muito difícil para mim. Não estou me alimentando direito, tá complicado. E aí, coloca aquela outra trilha para mim, por favor. E aí, a história é o seguinte. Cadê a imagem do Robson se divertindo no bar antes de desaparecer? Olha aqui. Muita gente pode falar, espera aí, por que o Robson mentiu que chegou em casa? Por que ele falou para a mãe, para pessoas conhecidas, eu não estou em casa, vou dormir. Você ouviu um áudio, não era outra pessoa se passando por ele. Ou será que teria alguém mandando ele falar isso? Mas será que ele conseguiria falar de uma forma tão calma se ele tivesse sequestrado, por exemplo? Agora, será que esse homem que aparece aqui se divertindo, dando risada, será que esse homem atentaria contra a própria vida minutos depois? Horas depois? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. E aí agora, eu quero chamar ao vivo aqui o Gustavo Batista, porque a polícia continua fazendo essas perguntas para familiares, para amigos, e até hoje pela manhã ouviu o irmão e uma ex-namorada do Robinson, tá? O Gustavo está, inclusive, acompanhando detalhes desse caso e agora vai falar ao vivo com a gente. Gustavo, é o que intriga a família e os amigos. O que ele teria feito depois daquele momento, da última imagem do carro dele na rodovia, hein, Gustavo? Delegacia vai conversar ao vivo com a gente aqui dentro do Balanço Geral. Ele chegou por volta das 11 horas da manhã e está deixando agora a delegacia, já próximo do meio-dia. Rafael, o que vocês disseram hoje, o que vocês conversaram, né, a família, com o delegado do caso, doutor Igor? Primeiramente, bom dia. O delegado, a gente veio mais para alinhar alguns pontos, tirar algumas dúvidas que ele tinha em relação ao depoimento da gente. Ouvi a Mariana, que ela não foi ouvida ainda, que foi a última pessoa a falar com ele, mas de positivo a gente não tem nada ainda, não tem nada concreto. A gente só foi contribuir um pouco com a polícia para ver, para ajudar mesmo a entender o que aconteceu, mas não tem nenhuma novidade ainda positiva. A polícia já tem certeza, pela informação repassada para vocês, que é ele que está no pedágio e também na hora que ele deixa o veículo? Eles não podem afirmar com exatidão que era ele, mas possivelmente tem uma grande chance de ser ele sim, que era ele que passa. Não posso afirmar 100%, mas eles estão investigando e pelo que é apurado, parece sim, tudo indica que seja ele que tenha passado. Após a divulgação dessas imagens, nesta semana, dele no hotel, dele no bar, dele no pedágio, imagens que vocês não tinham ainda acesso, tudo isso contribuiu para vocês levantarem alguma dúvida a respeito de como foi o desaparecimento? A gente vê, o vídeo chegou para a gente como chegou para todo mundo, né? A gente não tinha acesso a esse vídeo, inclusive eu nem tinha visto esse vídeo. Fui ver ontem, chegou para mim de manhã esse vídeo, perguntaram se eu já tinha visto, eu falei que não. E no vídeo que a gente pode constatar que ele tinha bebido já, pelo olhar dele já tinha ingerido uma quantidade meio alta de álcool, né? Mas a gente não mantém aquilo, o leque aberto, não tem muito o que afirmar ou o que achar. Tem toda a possibilidade ainda é válida ainda. Como que a família está? Sua mãe está? Nós, inclusive, recebemos ontem um depoimento dela, que acabamos de ver na reportagem. Depois de tantos dias, já se vão mais de 2 semanas. A família está bem abatida ainda. Porque tem pessoas que pensam assim, a gente vai ficando um pouco calejado com a situação, já chorou muito, já quase não tem que chorar. A gente se comove ainda quando vai deitar, porque, querendo ou não, é meu irmão, né? Sempre muito próximo, é um ente da família. Mas cada dia é mais difícil para mim, difícil para minha mãe, meu pai, para amigos, todo mundo que é próximo. Então cada dia que vai passando a agonia é constante, cara. O sofrimento é incessante, todo momento. Mas mais uma vez o pedido aí para quem tiver algum tipo de informação sobre ele, alguém que pode ter presenciado alguma coisa também.
A gente pede para quem tiver alguma informação, por favor, realmente uma informação positiva que possa ajudar a gente ou que possa contribuir para a investigação com a polícia. Entre em contato, pode estar entrando em contato pelo 90, pode ligar no meu celular, que é o mesmo que está no anúncio de desaparecido. Entre em contato com a família, qualquer pista, qualquer novidade é válida. Tudo agora é válido para poder tentar encontrar e solucionar o caso do meu irmão. Rafael, o Valentim está no estúdio agora do Balanço Geral. Quer fazer uma pergunta para você, Valentim? Olha, quero agradecer primeiro ao Rafael, está falando com a gente aqui ao vivo no Balanço Geral, agora 12h11. Gustavo, para a gente entender um pouco melhor quem era o Robinson, né? Porque às vezes as pessoas se perguntam, o Robinson teria coragem de tirar a própria vida? O Robinson, em uma situação de assalto, ele, por exemplo, reagiria a um assalto? Ele partiria para cima de um criminoso que poderia ter feito algum mal contra ele e sumido com ele? Enfim, qual era o perfil do Robinson? O que a família pode falar sobre esse homem? A gente vê a foto dele aqui, me parece uma pessoa muito tranquila, uma pessoa alegre, até ali no bar. Mas ele era uma pessoa que poderia fazer, ou vinha recebendo algum tipo de ameaça, uma pessoa que se envolvia em confusão. Como era o perfil do Robinson? Valentim questiona a respeito do perfil do Robinson. É uma pessoa que, em uma situação de risco, de um assalto, poderia ter reagido, era alguém mais bravo, outro poderia ter tido algum surto em relação à parte de saúde dele, se ele teria algo a respeito disso. Como que era o comportamento dele, né? O perfil do Robinson no dia a dia? O Robinson ele é bem calmo, uma pessoa tranquila. Apesar dele ter um porte atlético, treinar, fazer academia assim, mas ele é um garoto bem... Ele era muito inteligente, bem inteligente. Então, numa situação de conflito assim, armado ou tal, ele preferiria... Eu creio que ele preferia não ia reagir, não. Jamais ele reagiria. Seria mais o inverso, se fosse eu, talvez, assim. Eu sou um pouquinho mais explosivo, essas coisas assim. Mas meu irmão é mais tranquilo, bem mais calmo, mais ciente. Ele não ia se expor a risco, não. Tanto que a gente levantou até essa questão de adentrar no mato, que ele não ia se expor a um risco desse à noite lá num local que não dá pra ver nada, né, à noite ali. Você não tem acesso, não tem visão. Então é a mesma coisa de você pegar e pular num poço, num buraco que você não tá vendo fundo porque não... Seria tipo loucura mesmo. Então era uma coisa que é difícil acreditar que ele possa ter feito. Não impossível, né? Sim, pode ter acontecido, mas a gente, sei lá, é uma situação bem estranha, bem esquisita. É um risco eminente ali. Além de ser rodovia, o mato ali é uma situação muito perigosa, de animais peçonhentos, a altura, o escuro. Mas em assalto, em questão de violência, só em último caso mesmo, se fosse ele ver que a vida dele ia ser cessada ali a qualquer momento, talvez, mas se não apresentasse um risco de morte, assim, ele reagiria, não. Ele chegou a comentar a respeito de alguma ameaça, chegou uma briga com alguém? Não, ele nunca teve intriga, não tem desamizade, desavença com ninguém. Bem tranquilo a questão disso aí. Ou bem pelo contrário, bem querido lá, bastante amigos. Hoje, amigos assim, amigos, né, que a gente vê que amizade é amizade mesmo, a gente vê nessas horas quem são. Mas ele tinha bastante colegas assim, bem conhecido, bem mais do que eu imaginava ainda. Obrigado, Rafael, por falar ao vivo aqui dentro do Balanço Geral. Quem também prestou depoimento, esteve aqui na delegacia agora na parte da manhã, Valentim, foi a ex-namorada, né, que estava voltando a ter um relacionamento aí com o Robinson. Ela não quis falar agora ao vivo aqui dentro do Balanço Geral, ela também já está deixando aqui a delegacia de Sertãozinho, mas a gente conseguiu conversar com ela logo que ela chegou até aqui na DIG de Sertãozinho. Inclusive, ela foi a pessoa que teve a última conversa com o Robinson. Esse áudio que nós vimos agora há pouco na reportagem foi enviado para ela, né? Esta companheira dele, a Mariana. Vamos ver. Na verdade, naquela noite antes dele sumir, a gente já estava se falando durante o dia, não com constância, porque ele estava a trabalho, né? Mas ele já havia falado que iria ter uma confraternização após, porque pelo fato da chefe estar na cidade, não ser algo que sempre acontece. Na terça-feira ele já havia trabalhado em conjunto com ela também, participado também de outras reuniões, outros encontros com outras pessoas da empresa. Porém, ele retorna para casa de forma normal. E na quarta-feira, a gente foi se falando aos poucos, ele até contou sobre o bar, sobre tudo. Ele foi falando, foi uma sequência de fatos, falou que estava esperando ela se trocar, falou que ia ter mais pessoas,
que ia ter mais gente nesse ambiente aí que eles iam. E ele deixa um pouco de responder. Quando ele fala às 10 horas da noite, mais ou menos, que já está indo para casa, eu fiquei preocupada. Mando mensagem, eu sou ignorada. Mando uma outra mensagem, né, falando, não se faz isso de deixar o outro preocupado, porque a gente fica querendo saber que a pessoa às vezes bebeu, vai pegar uma pista, né. Eu estava super preocupada. Aí eu acordei de madrugada com aquele áudio dele, onde a gente percebe que ele até se contradiz, porque ele fala que está chegando em casa, e depois ele ainda fala que vai para casa dormir. Então, assim, hoje a gente só espera que tenha mais um desenrolar dessa história, porque já são 16 dias de um silêncio ensurdecedor. E muitas dúvidas, tentar esclarecer logo isso e principalmente encontrar ele. Ele não demonstrou nenhum nervosismo, demonstrou que estava acontecendo alguma coisa com ele, né? E toda essa conversa que você teve com ele lá? Não. Pelo que eu conheço dele, aquele áudio é porque talvez tinha bebido. Mas não sinto que tenha sido em momento de coação. Eu acredito que seja só por ter ingerido bebida alcoólica mesmo, até porque estava confraternizando. E depois que você soube da informação, como que foi para você nesses últimos dias também, né? Apesar de vocês não estarem juntos hoje, me parece que vocês tinham uma relação, né? Talvez de amigos. A gente já havia voltado a se falar, já tinha um tempo. Na verdade, a gente nunca deixou de se falar, né? Mas já fazia um tempo até que a gente estava se encontrando. Então, assim, tô sofrendo igual a família mesmo, porque era uma pessoa muito íntima, tanto que o final de semana anterior ele estava comigo. Então tá sendo bem difícil, a gente está vivendo um dia de cada vez e não deixando de perder a esperança, porque enquanto a gente não tem um desfecho final aí, a gente tem que confiar, né? E o mais estranho, Gustavo, para fechar esse caso, agradecendo também a ex-namorada, que estava até tentando voltar a ter um relacionamento com o Robson, é que na mensagem que ele manda para ela, ele fala que está em casa, né? Fala, já cheguei em casa, já estou em casa. Ou ele realmente estava e saiu depois, né? Foi pra rua, enfim, alguma coisa aconteceu com ele ainda dentro da casa, ou ele não falou a verdade pra ela. Então é isso que intriga também a família, porque pra mãe e pra namorada, ele estava em casa em segurança, né? Isso mesmo, Valentim. E o que aconteceu nesse período entre ele passar no pedágio, que leva Ribeirão Preto para a cidade de Sertãozinho, e o veículo ser encontrado já com o motor com problemas lá próximo ao rio, ali na cidade de Barrinha, na rodovia Carlos Tonani. O que teria acontecido neste período de pouco mais de uma hora? Esta é a principal dúvida de todos e também da Polícia Civil. Nós já mostramos aqui dentro do Balanço Geral que já foram realizadas buscas pela família. A Polícia Civil esteve lá no local, neste ponto onde foi encontrado o carro, no início desta semana, né? E agora a gente tem o irmão e também esta ex-namorada, a atual companheira, possivelmente do Robson, vindo até aqui na delegacia, né? Ela disse aí logo no início do depoimento dela que ela veio até aqui para tentar achar alguma resposta, para receber algo, né? Como até o irmão comentou com a gente, mas infelizmente hoje eles deixam aqui a delegacia ainda sem informações concretas a respeito do paradeiro do Robson. E claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso, Valentim.